Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto. Vamos aqui ao lado do Mário Márcio. Mário Márcio, essa reunião aqui no Monsuaba, a comunidade cobrou bastante. 40 anos o pessoal fala, 40 anos que há problema de água e tem muita água em volta do bairro, a gente sabe que tem. E o Mário Márcio há 11 meses não sai. E qual a solução, pelo que você viu ali? É fácil, é difícil ou realmente o povo vai ter a resposta que eles estão pedindo da prefeitura? Olha, a resposta que vai ter eu não tenho a menor dúvida, tá? Tenho certeza que vai ter a resposta. Fácil não é. A solução definitiva para o abastecimento de água na nossa cidade vai demorar pelo menos uns 4, 5 anos ou até mais, quem sabe. Depende de um investimento muito alto, que é trazer água lá do Bracuí até a Garatucaia. Então, a solução definitiva vai demorar sim. Agora, não é possível a gente ter que esperar mais tempo para a solução. Então, pequenas ações nós estamos dimensionando e sugerindo para poder suportar, aguardar a solução definitiva. Aqui na Monsuaba, que é o que você me perguntou, nós vamos estar propondo a substituição da adutora que atende o bairro, porque na nascente está sobrando água. Essa adutora é antiga, está com vários furos, com perda, e ela é de um diâmetro menor. Nós vamos dobrar esse diâmetro. Vai passar de 110 para 200? Para 200 milímetros. Isso provavelmente deve resolver o problema da Monsuaba para os próximos 2, 3, 4 anos. Mas aí tem outra questão também, que é a questão do tratamento de esgoto. O pessoal reclama que está parado, sumiu o equipamento. E isso aí vai funcionar, não vai? Como é que ficou a questão? Antes de falar do esgoto, deixa eu acabar na água. Mesmo dobrando essa adutora, em momentos quando o bairro estiver cheio, Carnaval, Ano Novo, Semana Santa, em momentos de muito calor, ainda assim pode ser que falte água. E aí é importante que as pessoas precisem entender que precisa ter em casa o quê? Uma caixa d'água na parte alta e uma cisterna. Você precisa ter no mínimo 3 dias de reserva em casa para não passar necessidade de água. Então, isso é normal? Isso é normal, isso é recomendável. Que a gente tenha 3 dias de reserva para que não falte água na casa da gente. Agora, ao esgoto. A estação de esgoto da Monsuaba está pronta. O licenciamento ambiental ainda não está autorizado a funcionar. E há cerca de 1 ano atrás, roubaram a estação, roubaram os equipamentos elétricos, bomba, quadros. Nós estamos já recomprando esses equipamentos e devemos estar colocando isso em funcionamento nos próximos 90 dias ou um pouco mais do que isso. Ela entrando em funcionamento significa que um pouco menos da metade da Monsuaba vai ter o esgoto tratado. Você falou do licenciamento ambiental. O INEA fez uma pergunta para a prefeitura em relação ao projeto da estação também de esgoto. Então, ou vocês funcionam, então jogam o esgoto para o mar, né? Mais ou menos por aí. Às vezes a gente que está preocupado com a produção, com o atendimento, a gente às vezes até se chateia com os órgãos ambientais, mas é assim mesmo. O INEA, ele não raciocina, às vezes, de uma forma lógica, né? O que é mais importante? A gente tratar o esgoto ou o ritual burocrático do licenciamento e, enquanto isso, continua jogando no mar? Para a gente parece que é razoável que se autorizasse o funcionamento enquanto se resolve as pendências burocráticas. E questão da água, a água que é fornecida para a população, não só de Monsuaba, como de Angra em geral, qual é o mínimo exigido para que a água seja fornecida em relação a bactérias, enfim, porque a população, a água está turva, a água está suja, a água está não sei o que. Na realidade, o que tem que ser oferecido para a população para que o povo entenda realmente o que a prefeitura faz? Olha só, o SAI, ele é fiscalizado do ponto de vista da qualidade da água pela Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro e da Vigilância Sanitária do nosso município. Esses 2 órgãos acompanham e monitoram o nosso fornecimento. Nós diariamente captamos amostras de água em todas as nossas captações, do município inteiro. Enviamos ao laboratório, esse laboratório emite laudos e esses laudos são enviados à Vigilância Sanitária. E toda vez que algum daqueles índices que regula a legislação ficar fora, eu estou sujeito a uma multa. E a gente tem aí, se você pegar o último ano, eu não tive nenhuma advertência. Ou seja, em 2013
a gente cumpriu a legislação integralmente o ano inteiro. A água está apenas clorada com a questão bacteriológica, né? É para isso. A exigência mínima é o tratamento bacteriológico com cloro, é isso mesmo. O vereador Jairo nos convidou para estar aqui junto com a Associação de Moradores. Nosso governo é um governo popular que tem, evidentemente, a responsabilidade de debater com o povo, de conversar com as pessoas, e nós viemos aqui. Eu vim, veio o presidente do SAI, veio a nossa equipe técnica também participar, e na verdade o que nós discutimos com os moradores foi uma saída emergencial. É claro que nós precisamos ainda avançar muito na cidade quanto a um projeto que venha resolver definitivamente o abastecimento de água em toda a região. Agora, isso é um projeto a longo prazo. Para que os moradores não sofram tanto com a falta d'água, pelo menos a curto, médio prazo, a gente elaborou um estudo que mostra que a própria comunidade tem água suficiente para ser abastecida. Ou seja, o que falta não é só ampliar a barragem, aqui a captação de água. Isso, nesse momento, já dá para satisfazer os moradores. O que precisa é, de fato, melhorar a tubulação de água que sai da captação para ir para as torneiras, ou seja, a vazão de água. Nós discutimos esse projeto com a comunidade, o estudo apresentamos, levamos à votação e os moradores votaram pela ampliação das adutoras do bairro. Um valor pequeno, num valor de R$252 mil, mesmo com o valor sendo talvez um pouco insignificante, mas o SAI apresenta ainda a sua dificuldade financeira. Mesmo assim, a gente garantiu o recurso através do governo municipal. A prefeita tem essa ciência e, evidentemente, fará a obra, a intervenção necessária para que Monsuaba não que resolva definitivamente, mas pelo menos tenha mais água na torneira, até que nós possamos buscar um projeto definitivo, audacioso e com recurso comprometido com o governo federal ou governo do estado, para que por 30, 40 anos o bairro não sofra com esse problema. Como é que o vice-prefeito viu as cobranças da comunidade em cima dos problemas? E quase que saiu outros problemas também, mas ia fugir do foco. Mas como é que o vice-prefeito viu a cobrança dos moradores? Como é que o vice-prefeito encarou essa situação? Com muita normalidade, Robson. Eu já fui presidente de associação de moradores, já estive do outro lado, então eu sei como é importante o espaço para o morador poder falar, ser ouvido e ter a resposta das suas reivindicações. Então eu fiquei muito feliz em estar aqui, em ouvir críticas, em conversar com os moradores. O mais importante é que no final da reunião, aqueles que foram mais árduos nas suas críticas nos procuraram, entenderam o motivo da nossa vinda aqui, nos abraçaram. E isso que é importante, é salutar para a democracia. O homem público tem que estar preparado para os elogios, mas principalmente para as críticas também. E eu, com meus 32 anos de idade, já fui vereador, já fui líder estudantil, já fui do movimento popular, conheço muito bem essa prática, essa realidade, sem entender a vontade do povo e, evidentemente, essas propostas apresentadas pela população só tende a melhorar ainda mais o nosso governo, porque eu tenho a ideia de que o governante, quanto mais ouve a comunidade, à medida que ele vai ouvindo, ele vai acertando mais. Aí está, portanto, Comunidade Ação aqui pela internet para todo mundo, sempre ouvindo as autoridades, as pessoas, acompanhando os momentos importantes da cidade de Angra dos Reis. Comunidade Ação está aonde a notícia aparece e o fato acontece. Daqui a pouco eu volto. Tchau. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida.